de aula questões inéditas, clima totalmente diferente, clima econômico social, muito vai. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e vamos aqui dar continuidade ao conteúdo, ao nosso curso gratuito aqui no nosso canal no YouTube, focado na PMCE, a PM do Ceará. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que eu já disponibilizei e eu vou continuar gravando, show de bola? Então eu tenho recebido aí vários questionamentos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer aí o carinho de todo mundo que tem comentado nos vídeos aí, muito bacana. Eu tenho procurado responder a todos, não deixar ninguém de fora aí, pode ser crítica, pode ser dúvida, pode ser elogio, eu tento responder todo mundo. Show? Fica à vontade aí para comentar, inclusive nesse vídeo aqui que nós estamos começando um outro conteúdo, uma outra matéria. Como você viu na capa aí, nós vamos trabalhar a parte de direito constitucional. Logo mais eu vou colocar o edital para vocês dessa parte de direito constitucional para você saber o que eu vou gravar e como vai funcionar. Aqui em cima está o playlist já do conteúdo que eu disponibilizei. Então se você caiu já de cara nesse vídeo aqui de direito constitucional, de direitos sociais e direitos políticos, eu recomendo você dar uma olhada aqui na playlist e olhar a parte de criminologia e segurança pública. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está assistindo logo agora que eu acabei de postar, tá ainda pendente de eu postar a parte de segurança pública. Eu estou aos poucos gravando aqui no meu tempo, devido trabalho e outras coisas que eu tenho que fazer, estou intercalando aqui e vou gravando as aulas. Show de bola? Então vai tendo paciência aí que eu vou postando aí. Vou tentar postar um dia sim, um dia não, todo dia. Vai depender de quanto eu conseguir produzir. Lembrando, já que algumas pessoas estão me perguntando, eu estou fazendo tudo sozinho. É só eu aqui, a minha salinha aqui montada, o computador, o editor e vamos embora. Eu sozinho, só eu e Deus aqui, na fé de Deus, vai dar certo. E espero que os vídeos estejam ajudando você aí. E de novo, muito obrigado a cada um de vocês que comentaram, que mandaram mensagem lá no Instagram, agradecendo, com dúvida. Você que está entrando agora, fica à vontade, pode mandar dúvida lá. Eu respondo sempre que possível e tento ajudar no que for possível também. Show de bola? Então, antes de começar, como é de praxe, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, compartilhar e ajudar o canal a crescer. Além disso, tá aparecendo aqui embaixo para você, tem nosso Instagram, se você quiser seguir aí, fique à vontade de mandar mensagem, fica também à vontade. E eu gosto também, se você quiser, pode tirar foto aí, postar no seu story e eu replico no meu, tá bom? Lógico, tem muita gente que não faz porque é um concurso para PM, o pessoal não gosta de dizer que está estudando, faz parte, mas fica à vontade. Se fizer, me marca que eu repasso no meu, tudo bem? Show de bola. Eu vou soltar aqui aquela nossa vinheta do Levanta e Vai, e aí eu já volto falando sobre o que nós vamos trabalhar nesse módulo agora. Vai lá. Show de bola. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje Direito Constitucional. Então, eu começo a gravação do curso de Direito Constitucional e eu vou logo de cara começar com Direitos Sociais e Direitos Políticos. Então, esses dois temas eu vou trabalhar numa tacada só. Eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo em um único vídeo. Eu acho que não. Por quê? Porque é muita coisa. Não é que é muita coisa, né? Eu preciso dar alguns detalhes de algumas coisas, mas vou ver o que eu consigo, tá bom? Se eu não conseguir, eu divido direitos sociais nesse primeiro vídeo e na parte 2 os direitos políticos. Mas vamos lá, deixa eu... lembrando, pessoal, porque eu já teve pessoas que comentaram, professor, pula a introdução e vai direto à matéria. Se você não quer ouvir esse tipo de coisa, já pula ou acelera o vídeo aí, tudo bem? Mas eu vou dar essa explicação de qualquer forma para que você possa se situar do que eu estou fazendo e como vou fazer, show? Então olha aqui, vou só pegar minha caneta aqui, não vou precisar sair da frente nesse momento, olha só. Então nós vamos trabalhar agora o módulo 2 do seu edital, que trabalha a parte de conhecimentos específicos, e eu estou entrando agora na parte de direito constitucional, porque a parte de direito constitucional e direitos humanos veio tudo junto aqui, ele não separou.
E na parte de segurança pública, que é aquele vídeo anterior que eu gravei, que inclusive está aqui em cima, ele misturou também segurança pública e direitos humanos. Mas lá a gente estuda em separado. O que eu vou gravar agora para vocês, o que você vai assistir nessa sequência, talvez em 2 vídeos. Direitos sociais e direitos políticos. Então é o tópico número 1 do edital. Terminando de gravar esses 2 aqui, eu já vou direto, aí eu vou criar uma outra capinha, trabalhando só a parte dos direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Aí basicamente o artigo 5º. Aí depois você vai ter aí, eu não sei em que momento, mas eu vou intercalando com os outros conteúdos, aí esses demais temas aqui, ó. São uns temas um pouquinho mais chatos, principalmente a parte do poder judiciário um pouquinho mais chato, mas vamos seguir aqui, ó, as disposições gerais e o Conselho Nacional de Justiça, as funções essenciais de justiça, também é um tema bem curto, bem rápido, dá para gravar. Então você vai ter tudo isso aqui. Além disso, aí depois em outra sequência, nós teremos aqui os direitos humanos de acordo com o que está aqui. Mas quando chegar o momento, eu jogo para você. Qual é o primeiro conteúdo que eu vou gravar com vocês, que eu vou agora lecionar? São direitos sociais. Queridos, primeiro de tudo, o que você tem que anotar aí no seu bloquinho de anotação é que os direitos sociais são direitos de segunda geração ou dimensão. Pera aí, professor, deixa eu entender. Quando a gente estuda direitos humanos, a parte conceitual, a gente verifica que os direitos humanos podem ser de primeira, segunda e terceira geração. Essa parte não precisa anotar agora. Por quê? Porque nós vamos estudar quando eu analisar direitos humanos, a parte conceitual. Tem direitos de primeira, segunda e terceira. Direitos sociais está incluído. Agora você precisa ter essa informação aí agora, se você nunca estudou direitos humanos. Trata-se de direitos de segunda geração ou dimensão. A nomenclatura aqui não vai te atrapalhar, mas pode aparecer como dimensões ou gerações. Então, direitos sociais são direitos de segunda geração. E aí você tem que perguntar por quê? Professor, por que direitos de segunda geração? O que isso tem a ver? Olha só, pessoal, quando a gente fala de primeira geração, que não é o caso dos direitos sociais, nós falamos, analisamos e explicamos que ali na primeira geração eu tenho uma prestação negativa do Estado. O que é isso, uma prestação negativa do Estado? Lá na primeira geração é que o Estado tem que se abster. Ele não pode tirar a liberdade, propriedade de ninguém de forma arbitrária. Aqui na segunda geração, no caso dos direitos sociais, nós temos os direitos prestacionais. Ou seja, aqui o Estado tem que fazer. O Estado tem que fazer algo. O Estado tem que dar saúde, educação, lazer, trabalho às pessoas. Então vamos lá, vamos aprofundando aqui dentro dessa ideia. Então deixa eu só adiantar aqui. Olha só. Então, direitos sociais são direitos de segunda geração. Além disso, possuem a característica de serem prestacionais, que foi o que eu acabei de dizer para você, ou seja, o Estado tem que prestar, o Estado tem que fazer, e é por isso que eles são chamados de direitos positivos ou liberdades positivas. Aparece mais na prova, direitos positivos. Vai anotando, é só informação interessante para você que você precisa conhecer. E aí, além disso, aqui nós estamos tratando da igualdade material. Que diabo é a igualdade material? Quando a gente começar a estudar aqui os direitos fundamentais, o artigo 5º, eu vou dizer para você, ó, lá no artigo 5º está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Show de bola. Quando ele diz isso, ele está trazendo aí o princípio da igualdade. Só que, ao ler isso daqui, você chega à seguinte interpretação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você lê e diz, aqui o artigo 5º está dizendo que todo mundo é igual e que todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Eu não vou fazer nenhuma distinção. Ok, é isso que você entende. Só que ao decorrer da Constituição, do próprio artigo 5º e dos seus incisos, entre outros artigos, você vai perceber que a Constituição começa a tratar algumas pessoas de forma diferente. E aí que entra a ideia do conceito de igualdade material. Então, devagar. Falou em igualdade. Eu tenho igualdade formal
igualdade material. Igualdade formal é tratar todos da mesma forma, sem qualquer distinção. Já essa igualdade que está aqui na tela para você é a igualdade material. O que é a igualdade material? É quando eu vou tratar algumas pessoas de forma diferente, para que ela se possa ser o igual. Então o conceito fica mais ou menos assim: igualdade material é tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade para que ele se torne igual. Então, se você for escrever, esse é o conceito que você tem que anotar. Igualdade material é tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade para que ele se torne um igual. Professor, como assim essa ideia da igualdade material? Pessoal, tem gente aí que não consegue ficar no pé de igualdade com demais pessoas. E aí o Estado precisa balizar isso, tentar deixar no pé de igualdade. Então preste atenção nisso. Tem pessoas aí que têm plano de saúde. Vou falar aqui do meu estado de São Paulo, que é o que eu conheço. Que, por exemplo, tem hospital aqui, Albert Einstein, Hospital São Luís, que são hospitais que não é qualquer pessoa que é atendida lá, não. Só pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado. Um convênio para você fazer parte desses hospitais, e se você quiser ter um convênio, o convênio sai em torno de R$ 1.500. E aí eu pergunto, quem é que hoje em dia tem condições de pagar só de convênio R$ 1.500, R$ 2.000 de convênio? Cara, não é qualquer um, não. Concorda comigo? Hoje nós trabalhamos aqui para tentar ganhar isso por mês para sobreviver nessa sociedade. Pois bem, se você tem atendimento nesses hospitais top de linha, normalmente a sua saúde é tratada de uma forma totalmente diferente de quem é atendido no SUS. Você não fica na fila lá 10 horas aguardando um atendimento, o cara só olhar para sua cara e falar, toma aqui um Doril. Não é assim. Beleza? É bem diferente. Só para você ter ideia, tinha uma aluna aqui no presencial antes da pandemia aqui, no cursinho de São Paulo. E aí ela trabalhava em um desses hospitais. E aí eu perguntei para ela, eu estava falando mais ou menos, não lembro se era esse tema, mas era algo parecido com isso, e eu perguntei para ela, vem cá, você trabalha lá, você é atendente, né? Ela é só atendente, eu que marco as consultas ali, recebo o pagamento. Eu, como assim recebo o pagamento? Aí, quando ela falou recebo o pagamento, eu fiquei curioso. Falei, quanto que é uma consulta lá? Ela falou, depende, de R$ 300 a R$ 20.000 a consulta. Aí o quê? Ela falou, é o mais básico, assim, só para o cara dizer oi para você, R$ 300, só para dizer oi. Aí precisou abrir uma pasta, já adiciona mais R$ 1.000. Estou brincando, mas é mais ou menos nessa pegada. E aí eu pergunto, gente, a maioria da sociedade consegue ter acesso a esse tipo de saúde? Não. E aí o Estado precisa balizar isso. Aí vem com o SUS ou qualquer outro sistema, outro programa de saúde para tentar balizar. Lógico que não vai conseguir, mas ele atende aquela ideia do mínimo existencial. Ou seja, o Estado tem que dar pelo menos um mínimo para que a pessoa possa viver em sociedade, atendendo à dignidade da pessoa humana. Por isso a ideia de igualdade material. Quando a gente também fala de cotas em concurso público, vou dar outro exemplo, que são as ações afirmativas, eu estou trabalhando a igualdade material. Acho que ficou bem claro isso aí para você, tá? Não quero me alongar muito, eu quero ser bem direto para você. De novo, capitulando, o que você precisa levar para a prova? Que direitos sociais são direitos de segunda geração, são direitos de característica prestacional, ou seja, é um fazer do Estado, o Estado não pode se abster, é um fazer estatal, ele tem que atuar. Ok? E aí quando ele atua, ele está trabalhando a ideia da igualdade material, que a igualdade material é tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade para que ele possa estar em pé de igualdade com as demais pessoas. Tranquilo? Show de bola. E o que mais aí? Aqui os direitos sociais, como eu já antecipei para você, visam garantir condições mínimas de dignidade da pessoa. Quando eu dei o exemplo da saúde, é exatamente isso. O Estado não vai conseguir te dar aquele atendimento top de linha, mas eu vou te dar o mínimo para garantir a sua dignidade. Aí você fala, professor, nem o mínimo é o rasto do... É o taxa, racho, como é que fala? O negócio do taxa? Depois alguém, agora esqueci. É o racho do
esqueci. Mas eu não vou editar essa parte não, tá? Eu fui querer dar esse exemplo. O racho do tacho, é isso? Depois alguém comenta aí. Mas enfim, mas é dado. Por quê? Porque o Estado tenta dar condições do mínimo da dignidade da pessoa humana, ou seja, de dignidade para que a pessoa consiga. É a mesma coisa da educação. Vocês sabem que tem colégios particulares aí que a criança estuda de forma integral, aí ela tem aula lá de latim, japonês, italiano, coreano, tem aula até Ave Maria, de tudo. Enquanto a gente que estuda em escola pública mal tem aula de português. E aí eu te pergunto, eu, por exemplo, que estudei escola pública a vida inteira, quando que eu conseguiria prestar um vestibular e entrar numa faculdade federal só com base, aqui a gente fala USP, né? Aqui em São Paulo, mas é uma faculdade federal que é muito competitiva. Competir com a pessoa que estudou integralmente, quase a vida inteira, ficava o dia inteiro estudando, enquanto a gente tinha que estudar, trabalhar, cuidar de tudo, não dá, não tem condições de competir com esse tipo de pessoa. E aí o Estado vem falar, mas eu vou te garantir o mínimo e você corre atrás do resto aí. A ideia é essa. E aí, mais um aqui, ó. Quais são os principais documentos que eu posso elencar com os direitos sociais que a prova pode te perguntar? E aí eu coloquei para vocês aí 3 constituições. Porque se eles falarem de direitos sociais, eles vão cobrar, principalmente sua banca FGV, gosta muito dessa parte, ele pode cobrar quais os documentos aí são inerentes aos direitos sociais, direitos de segunda geração. Então eu coloquei para você aí a Constituição mexicana, tá até o ano 1917, Constituição alemã de Weimar e a Constituição brasileira de 1934. Então se eles te perguntarem quais os documentos que estão ali próximos não fazem parte, são marcos importantes dos direitos sociais, você precisa citar esses 3 aí. Citar não, né? Vai estar nas alternativas e você acerta lá, só marcar o X. Lembrando que a Constituição de 1934 é a Constituição de Getúlio Vargas. Então é uma Constituição de cunho social, ele se baseou muito nessas 2 constituições acima, aí, a mexicana e a alemã de Weimar, para poder fazer a Constituição na época. Então são marcos importantíssimos referente aos direitos sociais que você precisa anotar. Show? Beleza. O que mais aí que eu preciso falar com vocês? E aí eu apareço na tela lá, olha eu lá, com uma dúvida. Qual será a dúvida que eu tenho para fazer para vocês? A dúvida é, existe algum direito social que não seria um não fazer estatal? Aí você vai olhar e vai dizer, professor, nem entendi a dúvida. Ou eu entendi e já respondeu aí. A dúvida é o seguinte, eu disse para você aqui que ele tem a característica de ser prestacional. Significa dizer, o Estado tem que fazer, o Estado tem que atuar. Show? Show. Lá nos direitos de primeira geração, eu disse para você logo no comecinho que ali era um direito negativo, liberdades negativas, ou seja, o Estado não tinha que fazer, ele não podia tirar sua vida, ele não podia fazer nada, de forma arbitrária. E a minha pergunta é, será que aqui nos direitos sociais tem algum ou alguns direitos que o Estado precisa se abster, ou seja, é uma questão negativa, o Estado não pode atuar? E aí, essa questão é muito interessante quando a gente começar a analisar quais são os direitos sociais. E aí você vai falar, puta, eu não tinha pensado nisso. Então já estou antecipando para você, porque seria uma pergunta um pouco mais complexa, difícil, feita pela FGV. Então vou te preparar aqui. Quais seriam esses direitos? Eu coloquei aqui para vocês, ó, o direito de greve e liberdade sindical. Então, ao fazer greve, ao ter a liberdade de fazer parte de um sindicato, o Estado não pode intervir e falar, ó, vocês não podem se fazer sindicato, vocês não podem se filiar a um sindicato. E a questão da greve. Se a greve for legal, cumprir todas as diretrizes, é um direito do trabalhador ali reivindicar. Lógico, se for considerado uma greve abusiva, aquelas coisas, aí é diferente. Aí você vai dizer, mas professor, o militar pode fazer greve, pode estar sindicato, aí é outra regrinha. Ok? Não estou falando nesses termos agora, estou dizendo apenas da questão de direito social como um todo. Não vai me confundir aqui com a regrinha do militar. Ai, professor, militar não pode fazer greve, está na Constituição. Ok, mas não é disso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda aqui o contexto
para você não errar na prova. Show? Então aqui, nesse slide, basicamente tem todas as informações básicas para você matar qualquer questão de prova. Show? Vamos adiante, porque tem mais informação aqui para vocês. Qual é a próxima informação dentro dos direitos sociais? Quais são eles? Uma pergunta interessante. Quais são os direitos sociais? E o que gosta de cair realmente é perguntando isso. Então aqui na prova de São Paulo teve essa pergunta. Na prova do Ceará também teve essa pergunta em 2019, em 2018. Então sempre está se repetindo esse tipo de pergunta aqui. E aí você precisa conhecer. O artigo 6º, onde estão previstos os direitos sociais, ele vai trazer um rol com 11 direitos sociais. E infelizmente você vai ter que decorar ele. Vai decorar. Mas assim, lembra? Aquela ideia de decorar, mas eu tenho uma noção muito grande. É o Estado tendo que fazer. É o Estado fazendo a característica prestacional dos direitos sociais. Então você já consegue, opa, isso aqui o Estado tem que fazer. Aí você já consegue ter uma noção. Vamos lá. Quais são esses direitos? Para decorar, eu tenho uma mnemônica aqui, ó, que eu vou explicar para você, e eu gostaria que você copiasse ela aí para você entender. É o seguinte, você vai ter que decorar o nome de 3 pessoas, o Edu, o Saul e o Assis. Então olha lá, bem devagar. Primeiro você vai decorar o nome de 3 caras, Edu, Saul e o Assis. Cada um deles vai fazer uma coisa da vida. Aí olha lá o Edu. O Edu mora ali. O Saul trabalha lá. E o Assis prossegue transportando preso. Pronto. Se você lembrar dessa mnemônica, essa mnemônica é bem conhecida aí já nos concursos públicos, é uma coisa bem antiga aí, não fui eu que criei, eu apenas copiei de alguém aí, não sei nem quem foi que criou também, senão eu já daria os créditos aqui. E aí, você precisa decorar dessa forma. Ou na raça mesmo, aí vai a critério de cada um. Mas Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando o preso. E aí, meu querido, quais são esses direitos? Estão eles aqui, ó, elencados. Já coloquei aqui para vocês, ó. São todos esses. E aí, cada um das letras, deixa eu pegar aqui uma canetinha verde aqui, representa um. Olha só, Edu. Edu, educação. Eu só não está na ordem aqui dos direitos de acordo com o código, tá? Mas fica lá, mora, moradia. Ali, alimentação. Cadê aqui? Alimentação. Depois, saúde. E aí vai, trabalho, lazer, assistência ao desamparado, proteção à maternidade, à infância, à segurança, o transporte e o previdência social. Então você vai ter que trabalhar isso daqui um pouquinho. Se é o seu primeiro contato, você vai ter que dar uma trabalhada com mais calma aqui. Então copie esse slide, vai trabalhando. Edu mora ali, Saul trabalha lá. Não tem problema se você trocar, se você falar, ai, o Edu trabalha lá, meu Deus, não era Edu, é o Saul. Não, senhor. Coloca os 3 nomes, Edu, Saul e Assis, e se lasca o resto. Cada um pode misturar tudo aí, não tem problema. Se você trocar a sequência, não tem problema. Só que você tem que lembrar, né? Mora ali, trabalha lá, prossegue transportando preso. E eu já vou dizer para você, normalmente, quais que a banca gosta de confundir você. A banca gosta de confundir com vocês com o Assis e o Pro. Então, esses daqui, a banca ama atrapalhar o candidato. Porque, olha aqui, ó. Assistência aos desamparados. Então, esse daqui, ó, é assistência aos desamparados. O PRO é proteção à infância e maternidade. E qual que é a maldade da banca? A banca vai dizer assim, ó, assistência à maternidade e infância. Proteção ao desamparado. Ela vai inverter. Ela vai dar o início do que está no mnemônico aqui e vai trocar a parte final. Fique esperto, eu vou pegar o azulzinho aqui para ficar claro. Ó, ele vai dar a parte inicial, pro e assistência, que é o Assis. Isso aqui, beleza. Ele vai manter. Só que ele vai trocar, deixa eu pegar o amarelinho aqui, esse aqui, ó. A maternidade ele vai jogar aqui para assistência
e os desamparados vai mandar lá para proteção. Então ele vai inverter a parte final desses direitos. Fica atento a isso. Show? Outro que o pessoal costuma esquecer é o preso. Preso é previdência social. Então são esses três aqui que normalmente o pessoal se confunde. Assistência aos desamparados, proteção à maternidade, à infância, ou infância e maternidade, não tem problema nenhum se inverter aqui, infância e maternidade, maternidade e infância, e previdência social. Esses são os mais chatinhos. Então, se eu fosse você, eu gravaria esses três aqui nesse primeiro momento. O restante é automático: educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, segurança, transporte, é bem mais simples. Agora, assistência aos desamparados, proteção à infância, maternidade, ou maternidade, infância, e previdência social, normalmente o pessoal tende a se confundir aqui. Então, esse você precisa conhecer. E a mnemônica está aí para te ajudar, tá bom? Depois comenta, vê se você achou interessante, gostou, e vamos lá. Eu sei que existem outras mnemônicas que eu já vi aluno me passando, eu já vi também postagem no Instagram, mas eu gostei dessa porque ficou bem mais simples, fácil de decorar. Mas se você já decorou com outra mnemônica, continua com a sua. Não vai para essa não. Até apaga isso aqui que eu escrevi e pula esse slide aqui. Show? O que mais? Que eu preciso falar sobre os direitos sociais. Olha só, agora eu vou trazer algumas informações gerais para a gente passar o rodo nessa parte do artigo 6º dos direitos sociais como um todo. Primeiro, nem todos os direitos sociais são originais da Constituição Federal. Espera aí, professor, não entendi. Senhores, deixa eu voltar aqui para você entender. Ó, tá vendo esses direitos aqui? Deixa eu apagar o slide, apagar toda a tinta. Tá vendo esses direitos aqui, ó? Todos esses direitos? Ok, professor, eles nasceram na Constituição de 88? Não. Alguns aqui entraram através de emenda constitucional. Ou seja, entraram depois de 88. E aí é a informação que eu trago para você aqui. E aí a banca vai te perguntar quais foram os direitos, ou qual foi o último direito, o penúltimo direito, o primeiro direito a entrar no rol dos direitos sociais. E você precisa conhecer, porque nós já tivemos cobrança sobre isso. Então vamos lá, de novo. Nem todos os direitos sociais são originais da Constituição. Significa dizer, alguns entraram por emenda constitucional. Quais foram eles? Olha só, meu querido, é só você lembrar daquela matéria que você mais odeia no seu concurso. Qual é a matéria que você mais odeia no seu concurso? Normalmente, quando eu faço essa pergunta para o pessoal aqui do presencial, a resposta que eu escuto é essa matéria. Ó, 90% da sala responde essa matéria aqui. Ó. Se não é o seu... Eu estou escrevendo com o mouse, gente, para ficar mais rápido aqui. Por isso que eu não coloquei a lousa digital. Então, por isso que a letra está feia, tá? Ah, professor, sua letra já é feia de natureza, eu sei, mas fica mais feia aqui. Então, olha só. Olha a matéria que o pessoal normalmente fala que odeia. A matemática. Professor, tudo bem, eu odeio matemática, mas o que isso tem a ver com os direitos que não são originais da Constituição? Querido, matemática, essa mate aqui, é uma mnemônica para você lembrar dos direitos que entraram na Constituição, os direitos sociais que entraram na Constituição, por meio de emenda constitucional. Aí nós temos a moradia, a alimentação e o transporte. Então anota, moradia, alimentação e transporte. Pergunta aí de um concurso aqui do estado de São Paulo, qual foi o último direito? Eles perguntaram, queria saber qual foi o último direito a fazer parte dos direitos sociais. Foi o transporte. Inclusive, queridos, já está na sequência aqui, esse mate já vem na sequência. O primeiro direito a fazer parte foi a moradia, o segundo direito a entrar na Constituição foi a alimentação, e o terceiro aqui, ó, foi o transporte. Então o primeiro a fazer parte, o segundo e o terceiro. Significa dizer, se eles perguntarem qual foi o último direito a entrar na Constituição, foi aqui o transporte. Show de bola? Espero que tenha gostado dessa mnemônica aí. E se sua matéria não é a mais que você mais odeia, que você menos gosta, ou seja, não for matemática, me perdoe, mas normalmente é isso daqui, tá bom? Beleza?
Vamos lá, vou apagar aqui a tinta do slide porque tem mais informação para passar para você. Então, anota quais são os direitos que entraram através de emenda constitucional. Mate, moradia, alimentação e transporte. Beleza. Os direitos sociais, deixa eu voltar aqui para você entender esse próximo quadradinho. Tá vendo esse rol aqui? Ó? Isso aqui a gente chama de rol de direitos fundamentais. Então, isso aqui é o rol de direitos fundamentais. Esse rol aqui, ele é exemplificativo. Esse rol é exemplificativo. O que significa dizer que é exemplificativo? Significa dizer que existem outros direitos sociais fora desse rol. A prova vai dizer para você que esse rol aqui é um rol taxativo. E isso aqui está errado. Então anota. Esse rol do artigo 6º é exemplificativo e não é taxativo. Se falar que é taxativo, significa dizer que só é direito social que está aqui. Só são direitos sociais esses caras aqui, ninguém mais. E não é isso que nós temos na Constituição. Então, voltando aqui para o próximo slide, os direitos sociais, no seu artigo 6º, traz um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Anota isso aí. Depois, uma das características dos direitos sociais é que ele tem o efeito cliquet, ou vedação do retrocesso. E você vai me perguntar, professor, que diabo é esse nome, esse efeito cliquete ou vedação do retrocesso? Significa dizer o seguinte, meu querido e minha querida. Toda vez que entra um direito na Constituição social, a questão aqui que nós estamos trabalhando é direito social, entrou um direito social, a exemplo da matemática, do mate, daqueles 3 direitos, eu não posso mais retirar ele. Entrou, não posso mais retirar. Por quê? Os direitos sociais não podem sofrer aqui o retrocesso. Então, efeito cliquet refere-se à vedação do retrocesso. Então, na prova pode aparecer efeito cliquet ou já deixei amarelinho para você. Vedação, retrocesso. Significa, uma vez incorporado um direito social, eu não posso retirar. Então, por exemplo, qual foi o último direito que fez parte da Constituição através de emenda constitucional? O direito social, o transporte. Pode o Estado falar assim, puta meu, e me arrependi de ter colocado o transporte, vamos tirá-lo? Não pode mais. Por quê? Porque não pode mais sofrer esse efeito cliquet, ou efeito cliquete, ou vedação do retrocesso. O nome efeito cliquet, só para curiosidade, para você guardar aí, talvez lembre na hora da prova, é que se refere aos alpinistas e é uma expressão francesa utilizada pelos alpinistas. Quando o alpinista está subindo a montanha, ele não pode sofrer o efeito cliquet, ou seja, descer, falar, eu tô com medo de altura, eu vou descer. Não pode, não tem como. Cara, você tá ligado, a montanha tá aqui, o cara tá subindo a montanha, como é que o cara vai descer? Não tem como. É só, o cara tem que esperar o drone lá buscar ele, a nave espacial, o helicóptero, sei lá, ou ele chegar no topo, porque não pode ter o efeito cliquet, não pode retroagir. Show de bola? Ficou claro isso aqui? Beleza. O que mais que eu preciso passar para vocês? A questão do mínimo existencial. E eu já adiantei isso, já falei lá atrás com vocês. Quando eu digo do mínimo existencial, o Estado tem que fazer uma prestação, uma característica prestacional. E ele vai dar tudo para todos? Não, ele vai dar o mínimo existencial. E aí eu sempre uso o exemplo da saúde. Nós temos aí a questão do SUS, a saúde não é lá aquelas coisas, mas tem o mínimo. No caso da educação, eu falo por mim, quando eu estudava lá no ensino fundamental, quase nunca tinha aula de português, porque não tinha professor. Mas aí o Estado poderia dizer, ó, não foi professor de português, mas tem outras matérias, tem um mínimo para você aí, se vira. É o Estado fazendo o mínimo, ou seja, fazendo a questão prestacional dentro do mínimo existencial para que você possa existir. E assim, dá o mínimo de dignidade à pessoa humana. Show? Beleza. Então até aqui tá tranquilo? Show. Ah, uma coisa, pessoal, antes de colocar aqui. Esse vedação retrocesso aqui, ó, a FGV já perguntou se estava expresso na Constituição. Se eu não me engano, já é a questão que eu vou colocar para você aqui. Se estava expresso na Constituição, tá? E não está expresso. Anota aí. Quer ver? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu coloquei aqui a questão. Ah, não coloquei. Então eu separei para trabalhar quando eu fizer a parte de questões. Porque eu vou gravar, pessoal, toda a aula teórica que eu estou gravando, logo em seguida que eu terminar a parte teórica, eu vou gravar um vídeo com questões. Então vai acompanhando a gente aí, tá bom? Então,
Por exemplo, você que estudou criminologia e que vai estudar também segurança pública, terminando essa parte teórica, eu vou postar um vídeo de questões de criminologia, um vídeo de segurança pública, um vídeo de direito constitucional, direito social, conforme eu estou gravando a teoria. Eu vou seguir o padrão da teoria com o padrão de exercício, para você já ir acompanhando. E lembrando, aqui em cima, ó, vai estar sempre lá em cima a nossa playlist. Vamos lá. Queridos, deixa eu sair da frente e te explicar uma coisa aqui. A partir de agora, a gente vai trabalhar os direitos sociais, mas trabalhando a parte dos direitos trabalhistas, que está lá no artigo 7º, 8º e 9º. E eu vou ser bem sincero para você. Não tem muito histórico de cair esse conteúdo da parte do direito trabalhista em concursos, principalmente da PM. Não tem muito histórico. E por isso, eu não vou aqui ficar lendo o artigo, inciso por inciso, explicando um por um, porque o histórico é muito pequeno. Se você quiser, você copia aqui, ó, ou dá uma lida. Eu vou deixar na descrição do vídeo a Constituição Federal aí embaixo. Quiser, vai lá e nem precisa nem copiar, dá uma lida diretamente aí na tela do seu celular ou do seu computador. Então tá aí o artigo 7º. Pessoal, só por desencargo de consciência eu vou explicar alguns que eu já separei aqui. Show? Então tá o artigo 7º até o inciso 11 aí. Aí aqui eu vou deixar para você, deixa eu colocar aqui também, o inciso 12 até o 24. Aí você pausa o vídeo, copia se quiser, ou apenas dá uma lida. Vai lá, pausa aí e leia, copia, enfim, a seu critério. Eu vou colocar os últimos incisos aqui. Ó, tem mais aqui outros incisos. Pausa, dá uma lida aí. Vou mudar de tela. E a parte final dos incisos aí. Show? Então, pausa, copia se quiser ou apenas dá uma lida. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar alguns que eu acho interessante você conhecer. Mas lembrando, não tem muito histórico de questionamento para as carreiras policiais de direito trabalhista. Viu? Não tem histórico. Normalmente, esses direitos trabalhistas gostam de cair muito em concurso de tribunais. Então, se você vai fazer um concurso para o Tribunal do Trabalho, meu amigo, você tem que decorar isso na ponta da língua. Não é o nosso caso aqui. Mas, por desencargo, vou falar alguns bem rapidinho aqui, só para você ter uma noção do que o artigo 7º fala. Então, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. São direitos dos trabalhadores, tanto urbano ou rurais. Então, se a banca perguntar, que eu acho difícil, mas caso pergunte, todos os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º se aplica tanto aos trabalhadores urbanos e rurais, porque antigamente trabalhador rural só se lascava. Você que é do interior aí, principalmente você que é do interior do Ceará, que vai prestar esse concurso, sabe o que eu estou falando. Talvez os seus pais ou os seus avós eram trabalhadores rurais, e aí eles contam história para você, né, que ficava o dia inteiro comendo lá uma marmita, e quando se levasse marmita, com a mão, enfim, várias situações sendo carregadas naqueles caminhões lá, de qualquer jeito. Se ficasse doente, estava lascado, o cara não queria nem saber. Você acha que você aí, que estiver no interior, sabe bem melhor do que eu, que isso acontecia, deve até acontecer hoje em dia, né? Show? Mas, pela Constituição, trabalhadores urbanos e rurais têm os mesmos direitos. Então anota isso aí. Depois, de novo, é só alguns incisos que eu separei que eu acho que pode cair. E se cair, pode ter as pegadinhas. O seguro-desemprego, ele é garantido em caso de desemprego involuntário. Meu amigo, o que significa dizer? Você está trabalhando, você chega para o chefe e fala: chefe, eu não fui mais com a sua cara, estou cansado daqui, não quero mais trabalhar, estou indo embora. Esse cara tem direito ao seguro-desemprego? Não, porque o desemprego dele ali foi voluntário. Aqui é involuntário. O cara foi mandado embora. O cara não esperava ser mandado embora. O cara depende daquele serviço. Então, o seguro-desemprego é em caso de desemprego involuntário. A banca vai dizer voluntário para tentar enganar você. Show? Depois, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, a regra é que salário não pode ser reduzido. Regra. Exceção, se tiver previsto aí um acordo ou convenção coletiva.
Show? Então, eu passei por isso há muitos anos atrás. Eu era motoboy aqui no estado de São Paulo. E na época, nosso salário lá, e estou falando isso há muito tempo. Alguns de vocês não eram nem nascidos, tá? Nosso salário como motoboy, na época, era R$ 500. E aí nosso patrão falou, a gente não está conseguindo pagar os R$ 400, R$ 500, vamos reduzir para 400, vamos reduzir R$ 100 o salário de todo mundo, vocês aceitam? Aí a gente ali, eram 5, 6 motoboys na época, a gente aceitou. Mas a gente naquela época não sabia que existia, nem sabia que existia a Constituição. Mas o que ele fez com a gente foi errado. Por quê? Porque ele reduziu o nosso salário e não foi um acordo ou convenção coletiva junto com o sindicato. Foi ali um acordo entre a gente. E aquilo lá era ilegal. Se na época alguém tivesse chamado o sindicato, teria dado problema. Aí ele teria mandado embora uns 2, 3 e seja o que Deus quiser. Mas como a gente precisava trabalhar na época, a gente aceitou. Mas a regra é irredutibilidade do salário, salvo em acordo ou convenção. Na prova vai dizer assim, nunca poderá ser reduzido o salário. Não erra isso. Depois, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então aqui, meu querido, tem pessoas que recebem um salário variável de acordo com o que produziu ou com o que vendeu. Peraí, professor, é a situação então, por exemplo, de um garçom? Vou pegar um exemplo do garçom. O garçom ganha ali os 10% da mesa, não é isso? Show. Se no final do mês não teve movimento na casa, teve pouquinhos movimento e ele só ganhou, por exemplo, R$ 300 de comissão. Quanto ele vai receber no final do mês? Só os R$ 300? A Constituição garante que essa pessoa tem que receber nunca inferior ao mínimo. Show? Quem trabalha em shopping com vendas aí, vendas que está ligado ao salário, show? Dependendo da loja, aí um produto que você venda aí, né, já bate o salário mínimo fácil, a questão da comissão, dependendo, principalmente de carro e etc. Show? Mas você entendeu aqui a lógica. Depois, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Esse aqui, quando cai na prova, normalmente o pessoal erra. Que é o seguinte, quem trabalha à noite ganha mais de quem trabalha por dia. Aí ele fala, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O que a prova faz? A prova fala assim, remuneração do trabalho diurno é superior ao noturno. Aí você se atrapalha, diurno, noturno, quem ganha mais? Então quem trabalha à noite vai ganhar mais de quem trabalha com dia. Vai ter uma remuneração um pouco maior. Lógico, à noite é hora de estar todo mundo dormindo e você está ali desempenhando a sua função. Então você vai ter um adicional noturno. Chama-se adicional noturno. Depois, proteção do salário na forma da lei, constituindo retenção, crime a sua retenção dolosa. Aqui é o empregador, o seu patrão, que retém o seu salário. Só que ele vai reter de forma dolosa. Então só será crime se for forma dolosa. A prova normalmente diz dolosa ou culposa. É só dolosa. Tem mais um aqui. Esse é interessante, o pessoal sempre se confunde. Sempre que eu faço aula presencial, eu pergunto essa, quem nunca estudou erra. Repouso semanal remunerado. Preferencialmente, tô até circulando. Preferencialmente aos domingos. O que a prova vai dizer? Obrigatoriamente aos domingos. Preferencialmente aos sábados e domingos. Ele vai brincar. Então a ideia é o seguinte, que no final de semana o repouso será remunerado. E de forma preferencial aos domingos. Não significa que você é obrigado a ficar em casa aos domingos. Você sabe que tem muita gente, inclusive você pode estar aí numa situação que você trabalha aos domingos. Por exemplo, quem trabalha em shopping não folga domingo. Domingo é um dos melhores dias para vender. Folga no dia da semana. Mas a Constituição diz que de forma preferencial. Show? E aí, para a gente poder ir para os finalmente aqui, o que mais aqui nós temos? Esse aqui também é interessante. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde os 5 anos de idade em creche e pré-escola. Eles gostam de mexer na idade aqui, tá? Eles vão falar até os 10 anos, 9 anos, enfim. Assistência gratuita dos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade. Então, de novo, o menino nasceu e até os 5 anos ele tem garantido aí assistência gratuita em creches e pré-escola. Cuidado que a prova normalmente troca a idade. Depois, ação contra os créditos resultantes de relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos
após a extinção do contrato de trabalho. Atenção aqui, que esse aqui causa uma grande dúvida na cabeça de todo mundo. O pessoal aqui erra isso aqui. Então esse aqui eu vou te contar a história de uma pessoa que trabalhou comigo numa pizzaria. Eu era entregador de pizza há muito tempo. O nome dele era Raimundo. E aí, a história que eu vou contar dele é muito rápida, tá? Eu sei que o vídeo já tá quase batendo 1 hora, mas calma aí, segura aí, já tô terminando já. Só preciso contar a historinha do Raimundo, porque com a história dele você não erra essa ideia aqui do prazo prescricional de 5, de 2 anos e etc. Deixa eu apagar o vermelho aqui, talvez você queira... Deixa eu colocar o amarelo, fica melhor para você visualizar se você estiver copiando aí. Pessoal, esses que eu tô explicando aqui são os que você precisa conhecer mais, tá? E como eu disse, não tem muito histórico de cobrança. Mas vamos lá. Olha só, eu trabalhava na pizzaria e na época eu tinha mais ou menos, acho que uns 17 a 18 anos. Enfim, e esse Raimundo, ele era o pizzaolo, é o que fazia pizza. E aí ele cansou de falar a seguinte frase: eu trabalho nessa pizzaria há mais de 20 anos. Eu trabalho aqui, se eu sair daqui e pôr no pau, eu fecho essa pizzaria, porque é 20 anos sem receber férias, é 20 anos sem 13º, é 20 anos sem ajuste, sem aumento. E ele estava descontente e sempre ele falava isso. Aí os outros entregadores, todo mundo tinha essa faixa de idade, 16 a 18 anos, a gente não sabia de nada. Naquela época lá, pessoal, eu não sabia de nada, não tinha nem terminado o colegial ainda, não tinha terminado a escola ainda. Enfim, não sabia de nada de Constituição, de direito trabalhista, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava. Aí a gente falava um pro outro lá: ô fulano, caraca, se o Raimundo sair, o Raimundo vai fechar a pizzaria, hein? Vai receber muito dinheiro, muito dinheiro. É 20 anos que ele trabalha aqui, é muito dinheiro. Então a gente ficava pensando isso e a gente, caramba, o Raimundo tá feito. Se eu fosse o Raimundo, já colocava no pau trabalhando. A gente só sabia disso, podia colocar no pau trabalhando, só sabia isso. Aí, beleza. Aí eu pergunto para você, será que o Raimundo realmente tinha 20 anos para receber? Olha o que a Constituição diz aqui. Pronto, você entendeu a história do Raimundo. O Raimundo tinha 20 anos, certo? E ele dizia lá pra gente que nunca tinha recebido férias, 13º, nada. Será que se ele entrasse na justiça, como ele falava, vou pôr no pau, ele ia receber 20 anos? Olha o que diz a Constituição. Deixa eu apagar aqui para você não errar. A Constituição vai dizer o seguinte, ó. Ele tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, ou seja, ele só vai receber todos os direitos referentes aos últimos 5 anos de trabalho. E ele vai ter um limite de até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para solicitar. Então, olha o exemplo do nosso amigo Raimundo. 20 anos de casa. Quando ele entrasse na justiça, de acordo com a Constituição, ele ia receber quanto tempo de casa lá? 5 anos. E ele teria 2 anos para se socorrer, para entrar com a ação. Ficou claro a ideia aqui desse prazo prescricional e o limite de até 2 anos para entrar com a ação? Passado esse período ele perdeu. Lembra assim, o direito não acolhe quem dorme. Show? Isso é na Constituição. Show? O que mais? Proibição de trabalho, esse aqui também interessante, de noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, menor de 18 anos pode trabalhar noturno? Não. Pode trabalhar com trabalho perigoso? Não. Ou trabalho insalubre? Não. Show? Só que ele fala, e qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então a regra é o seguinte, menor de 18 anos não pode trabalhar noturno, em trabalho perigoso e insalubre. Menores de 16 anos não pode trabalhar. Então, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, normalmente eles bagunçam aqui. Então, vamos de novo. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, você que completou, ou já completou, né? 14 anos, pode já trabalhar? Sim, como aprendiz. Beleza? Então é isso aí, essa regrinha aqui, que normalmente o pessoal confunde em prova. Eu acho que eu fiquei na frente, né? Então deixa eu só ir da frente aí que eu acho que você, para você quiser copiar. Show? Então tá aí, ó. Acabei ficando na frente aí para você copiar essa parte, se você estiver copiando. E aí, meu querido, para a gente poder finalizar, vem agora a parte do artigo 8º, 9º e 10º. Aqui vai falar de sindicato.
Deixa eu só sair da frente. Vai falar de sindicato. Eu acho muito improvável cobrarem isso de vocês. Muito improvável mesmo. Né? Mas vamos deixar aqui na tela para você dar uma lida aí se quiser. Então o artigo 8º tá aí, depois você dá uma lida. Depois olha aqui o artigo 9º, dá uma lida depois aqui, ó. Direito trabalhista, 10 e 11. Show de bola? E aí você dá uma lida para a gente poder finalizar aqui. E aí nós vamos falar de direitos políticos, mas como o vídeo ficou muito grande, deu mais de 50 minutos aí, deixa eu voltar na tela com você. Eu vou parar aqui, vou interromper, porque agora eu vou beber uma água também, né? Fazer o que tiver que fazer, ajustar o material e depois eu já continuo gravando os direitos políticos para você. Então logo na sequência que você terminar esse vídeo aqui, eu posto os direitos políticos com mesma parte 2. Aí você assiste. Show? E aí eu vou gravando mais parte teórica. Espero que você esteja gostando. Qualquer coisa é só chamar, estamos à disposição aí para te ajudar, beleza? Levanta e vai rumo à sua aprovação e até o próximo vídeo. Valeu!